Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, um bom início de semana para todos nós. Estamos aqui hoje iniciando mais um momento do nosso Evangelho diário. Momento esse em que cada um de nós se reúne aqui com o coração e com o pensamento elevados até a Deus, nosso Pai. Então sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos por este amor de Jesus que nos reúne aqui nesse instante. Meus amados irmãos, mais uma semana se inicia para nós. Mais uma semana que Deus nos concede na bênção que é a reencarnação. Hoje, todos nós podemos realizar escolhas para que essa semana se torne uma semana de paz, se torne uma semana mais tranquila. Todos nós podemos escolher o que habita aqui em nosso coração, para que assim essa semana se torne uma semana mais tranquila. Claro que nós não sabemos o que Deus reserva para nós, o que a nossa jornada da reencarnação reserva para a gente nesses novos dias. É algo que está fora do nosso controle. O que pode acontecer, às vezes o que irá chegar para nós, está fora do nosso controle. Porque isso está nas mãos de Deus, está nas linhas da reencarnação. Mas todos nós podemos olhar para dentro do nosso coração e dessa forma controlar o que está aqui dentro. Não controlamos o que está fora de nós, mas controlamos o que está dentro de cada um de nós. Olha, meus irmãos, há poucas semanas atrás, eu tive a oportunidade de ler um livro que me marcou muito. E neste livro, que é a história de uma jovem que ainda nos seus primeiros anos de adolescência vai para o campo de concentração da Segunda Guerra Mundial, e essa história é verídica, essa história é real. E essa jovem ali no campo de concentração, separada de sua mãe e de seu pai, os dois vieram a falecer daquela forma que eu digo que é desumana que aconteceu, por serem judeus, ela também é judia. E essa jovem ali no campo de concentração, ainda no início da adolescência, olhando tanta maldade, observando tantas dores. Imagina você dormir e não saber o que vai acontecer amanhã. Se você será mais um dos que serão enviados para a morte. Ali trabalhando de forma desumana, com pouca alimentação. Então essa jovem ela se encontrava, meus irmãos, me falta palavras para descrever a realidade dela, mas ela se encontrava numa situação de vida assim inimaginável, de tanto sofrimento. Eu acho que essas são as palavras. E em meio a esse campo de concentração, em meio à guerra, separada, tinha perdido seus pais, separada da família e tudo, ela começa a pensar em algo. E se tudo desse certo? Como seria a minha vida fora daqui? E se tudo acontecesse para o que eu desejo? Então ela começa a imaginar coisas boas da vida. Ela consegue imaginar coisas positivas.
E ela começa a imaginar: não, tudo vai dar certo. Se eu sobreviver mais hoje, tudo vai dar certo amanhã. Se eu sobreviver hoje, amanhã eu serei livre. E ela começa a trazer essa imaginação para dentro dela e ela diz: eles podem me tirar toda a liberdade externa, mas a liberdade do meu pensamento eles não podem tirar. O que habita em mim, ninguém pode tirar. E ela muda o estado de espírito dela para uma fé grande, de pensar: e se tudo der certo? Já está acontecendo tanta maldade lá fora, eu não vou ficar pensando nas coisas ruins que podem ocorrer. Eu vou pensar nas coisas boas, porque isso ninguém pode me tirar. E é ali que ela aure esperança e fé na vida futura. E me marcou muito a história desse livro, meus irmãos, porque é exatamente isso que nós estamos aqui iniciando a nossa semana. Não controlamos o que está fora de nós, mas o que está dentro a gente controla. Por mais que o que está acontecendo na nossa vida nos faz pensar no pior cenário, em tudo de ruim que pode acontecer, não nos deixemos dominar por esses pensamentos de medo e preocupação, mas pensemos o que de bom pode acontecer, o que de maravilhoso Deus tem para mim. Mudemos a sintonia do nosso pensamento para, ao invés de pensar em tudo que pode dar errado, pensar em tudo que pode dar certo. Pensar em coisas boas. Isso a gente pode controlar. E são com essas palavras, meus irmãos, e com a bênção de Jesus, eu convido a todos para iniciarmos o nosso Evangelho diário. Hoje, meus irmãos, nós estamos aqui finalizando o capítulo 10 desta grande obra, Boa Nova. Lembrando que estamos passando capítulo a capítulo, de segunda a sexta, mergulhando nessa jornada tão linda de Jesus. E nós chegamos em um momento da história em que, dando continuidade ao nosso último encontro, o Cristo está diante dos apóstolos, esclarecendo a todos eles sobre a paciência da convivência com as pessoas. E nesse momento, o querido apóstolo Filipe se aproximará do Mestre e irá reclamar. Reclamar como colocando para fora todas as suas dores, assim como nós também colocamos as nossas dores para Jesus. E Filipe diz: Senhor, nessa caminhada que fizemos a pé até aqui, eu me deparei com companheiros do apostolado que são muito difíceis de conviver. Eles ficam me criticando, me chamando de brigão, de desordeiro. O que eu faço? Filipe colocava ali para Jesus as dificuldades da convivência com os outros apóstolos. Como era difícil conviver com pessoas de personalidade diferente da dele. Como era difícil conviver com certas pessoas que estavam ali. Para ele não era fácil. E ele diz: Jesus, mestre, eles estão aqui me criticando, ficam falando mal de mim. Eu não consigo entender isso. Qual será o futuro do evangelho se eles agem dessa forma? O Cristo acolhe primeiro a dor de Filipe. E essa dor do apóstolo é parecida com a nossa. Quando dentro de casa, às vezes entre irmãos, na família, ou no trabalho, ou pessoas próximas, tem uma ou outra pessoa que às vezes a gente não consegue ter afinidade. A relação não dá certo, como diz Filipe. De alguma forma as personalidades ali batem de frente. E Jesus começa a ouvir essas palavras de Filipe, e eu tenho certeza que ele também ouve as nossas, quando
Entregamos nas mãos deles essas relações que parecem não ter um pingo de simpatia. Essas relações que para nós é difícil a convivência. E às vezes a gente fica se questionando por que que eu não dou certo com certa pessoa. Por que que eu tenho tanta intriga? Por que que eu não tenho afinidade? Por que que eu tenho dificuldade em lidar com certas pessoas? E nos esquecemos que estamos em um mundo de provas e expiações. Um mundo em que, ao reencarnarmos aqui, estaremos lidando frente a frente com espíritos que são simpáticos a nós, mas também antipáticos. Estaremos frente a frente com espíritos e muitas vezes na mesma família, em que temos dívidas do passado, em que tivemos problemas. Aí se explica a antipatia que não tem causa na vida atual. Aí se explica a dificuldade de convivência que não tem causa na vida presente. E Filipe colocava todas essas dores para Jesus, todas. E o Cristo sabiamente responde a ele: Filipe, o que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Se na caminhada da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também, algumas vezes, sejamos considerados assim. Temos que perdoar os adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos e auxiliar os que zombam de nossa fé. Foca na própria caminhada. Perdoa, esquece o mal que nos fizeram. Não guarda esse rancor. Perdoar com espontaneidade é justamente isso. Se libertar desse rancor, libertar-se da mágoa. E Cristo acrescenta-se na caminhada da vida. Nós temos pessoas que, para nós, é difícil lidar. Jesus coloca essa palavra, são insuportáveis para a gente. Pensemos que, às vezes, nós também temos comportamentos que são talvez insuportáveis para essas pessoas, pois não somos perfeitos. E Jesus ali, colocando, expondo tudo isso para Filipe, Pedro nesse momento adentra na conversa. E Pedro diz: entretanto, Senhor, para perdoar, não deveremos aguardar que o inimigo se arrependa primeiro? E que fazer na hipótese se o malfeitor assumir a atitude dos lobos sobre pele de ovelha? A preocupação de Pedro aqui é a seguinte: mas mestre, para a gente perdoar alguém que nos fez mal, não temos que esperar essa pessoa se arrepender do mal que ela fez? Ela entender o mal que ela nos causou? Porque às vezes essa pessoa está aí, como lobo em pele de ovelha, agindo como se tudo estivesse bem, e nós ficamos prejudicados. E Pedro diz: mestre, o que fazer nessa situação? E Jesus irá respondê-lo também. E amanhã, na terça-feira, eu convido a todos para estarmos aqui, acolhendo no nosso coração as respostas de Jesus. Hoje, são essas as palavras que eu deixo para todos nós dessa grande obra, para a nossa segunda-feira, para o nosso início de semana. De coração, eu desejo a todos um dia de muita paz, meus irmãos, e é com muito carinho que nós nos reunimos aqui hoje. Esse momento da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estão aqui. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, e que assim seja.